Bom, pessoal, boa tarde a todos, todas e todes. Todos me ouvem? Tudo bem. Bom, eu sou o Pedro, sou coordenador de Articulação Internacional e Políticas Públicas do GIF. Queria dar as boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes a essa sessão que vai fechar o nosso segundo dia de congresso. É um painel que traz muita alegria para nós. É um dos painéis que foi aprovado no nosso edital de painéis para o congresso, que nós abrimos para os associados do GIF para sugerirem temas, sugerirem palestrantes e assuntos para a gente discutir no Congresso. Esse foi um dos que nos deu mais alegria, porque não foi só a proposição de uma organização ou duas organizações, mas sim a proposição da rede temática de saúde do GIF, que congrega uma série de associados que discutem o tema da saúde, da filantropia e suas intersecções com várias outras temáticas, uma rede que é bem animada no GIF, e que nos traz muita alegria poder estar representada no nosso congresso. Esse painel tem como título Desconcentrando riquezas com equidade no SUS, desafios da alocação de recursos na assistência à saúde, e a mesa vai ser composta pela Evelyn Santos, da Humani, que vai ser a nossa mediadora, representando a coordenação da rede temática de saúde do GIF, pela Ana Cláudia Andreotti, da Fundação José Luiz Egídio Setúbal, pela Blenda Leite Saturnino Pereiras, do CONASEM, pela Carla Cristina Fonteles Barroso, da Secretaria de Saúde de Fortaleza, que não compareceu, pela Marcela Sementes do IEPS e pelo Pedro Marim, que é pesquisador da IASH da USP, e que tocou o nosso estudo sobre emendas na saúde que ele vai apresentar. Queria lembrar que esse painel vai estar funcionando de forma silenciosa, então os fones estão na cadeira de vocês. A gente vai tentar fazer assim pela primeira vez hoje, porque o barulho do cofre está bem alto. Nas outras sessões deu uma atrapalhada, então a gente está tentando fazer eles de forma silenciosa. A gente espera que dê certo dessa forma. Porém, ao contrário dos outros painéis que estão de forma silenciosas, como lá na plenária, as perguntas vão ser feitas pelo microfone, pela interação normal. A gente não vai ter o Mentimeter aqui nessa mesa. Então, quando aparecer o momento para perguntas, e tenho certeza que vão surgir, vocês podem se manifestar como qualquer palestra normal, vir aqui pegar o microfone. Tá bem? Também dá um último informe de que quem ainda não resgatou os ingressos para o show do Chico César, que é a nossa atração cultural de hoje à noite, ainda tem possibilidade de fazê-lo lá no credenciamento, mas depois da nossa mesa, claro, quando acabar, vocês vão lá, passam correndo e pegam. Então, queria passar a palavra para a Evelyn para iniciar o nosso painel e desejar a todos, todas e todos um bom debate. Obrigado. Bom costuma resolver. Tudo bem? Boa tarde. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje, depois de um dia, né, que com certeza foi cansativo. Já estamos no segundo dia de congresso. Eu sou Evelyn, trabalho na Associação Humani, que tem participado da rede temática de saúde em sua coordenação desde 2020. E estamos muito felizes de poder discutir, né, esse tema de saúde aqui a partir de um desafio muito relevante e que a gente quer tratar não apenas o tema objetivo da mesa, mas como ele se relaciona com o investimento social privado e as nossas práticas também. Então, desde 2015, a gente tem aí de 6 bilhões a 23 bilhões de recursos em saúde que passam a ser destinados por meio de emendas parlamentares, diminuindo muito o poder discricionário de estados e municípios para fazer investimentos em saúde, fazendo com que eles tenham que correr atrás e pedir, né, para deputados um recurso que antes era composição do seu orçamento, desbalanceando aí um pouco também essa possibilidade do SUS ser organizado e o orçamento. Todos aqui devem fazer gestão de seus recursos nas suas organizações de uma forma efetiva. Você tem que pedir uma parcela do orçamento que era da sua organização para outrem, né? Então, acho que um pouco do panorama das emendas parlamentares, que será aqui debatido a contento pela Marcela, né, que vai apresentar um pouco dessa questão, é super importante. Um outro ponto que Pedro vai apresentar logo mais também é como que isso chega no território e quais são as consequências disso. Então, toda vez que a gente tem recursos muito concentrados em locais específicos, nós provavelmente não estamos fazendo as escolhas que o território precisa e avançando com equidade, que é uma base do SUS, né, para entregar saúde. Então, a gente já tem, para além disso, né, uma concentração muito grande de público e privado. Então, 9% do PIB do Brasil vai para a saúde, mas apenas 4% desses 9% vão para todo o SUS e a assistência à saúde.
de 170 milhões de brasileiros, enquanto 6% dos 9 vão para atender até 30 milhões de brasileiros na saúde suplementar, e ainda assim dizem que o SUS é que é ineficiente. Então, acho que o nosso trabalho aqui é muito conversar sobre esses desconfortos que acontecem o tempo inteiro e que a gente vê na prática, e vocês também devem vivenciar, mas para entender como mudar. Não sair de uma postura, né, da enxugação de gelo, que acho que foi muito oportuna, várias falas aqui, comentando um pouco sobre isso, entender como que cada um, à sua maneira, na sua instituição, na sua organização, pode trabalhar mais colaborativamente para mudar um pouquinho dessa realidade. Tá? Então, sem mais delongas, vou passar aqui, né, para a nossa primeira apresentação, do Pedro Marim, que fez um trabalho incrível, né, um diagnóstico acerca realmente de como isso chega na ponta e quais são os resultados, né, à saúde da população dessa concentração. Tá? Muito obrigado, Evelyn. Bom, queria começar, acho que seguindo o exemplo de algumas mesas que eu vi antes, né, o bom exemplo, fazendo minha autodescrição. Sou um homem branco, de cabelo preto curto, estou vestindo uma camisa xadrez, uma calça jeans azul escura e um sapato de couro marrom. Sou pesquisador da EASH, né, tive o privilégio de fazer a coordenação técnica desse estudo, que se chama Emendas na Saúde, Reduzindo Desigualdades, que foi um estudo, como foi dito, né, promovido pela Rede Temática de Saúde do GIF, com o apoio de 3 organizações, o Instituto OPI, a Fundação José Luiz Egídio de Setúbal e a Fundação Tite Setúbal. Essas 3 organizações se reuniram para um pouco justamente encarar, né, esse desafio que a Evelyn colocou, né, de tentar começar a entender como é que essa mudança no jogo, né, da distribuição dos recursos federais para a saúde, né, que agora passa a ter um papel cada vez maior dos parlamentares, como é que essa mudança de jogo pode estar afetando, né, a capacidade dos municípios, né, dos territórios de ter acesso à saúde pública de qualidade, né? Não é uma pergunta fácil de responder, acho que o nosso estudo ele é uma primeira provocação, acho que tem, né, acho que tem uma grande agenda de pesquisa aí para a gente entender como é que essas emendas podem estar afetando a qualidade do gasto, mas é uma primeira tentativa de olhar para esses dados, entender como é que é o perfil dessas demandas, como é que elas estão chegando nos territórios, estão, né, chegando de maneira a desconcentrar, né, para seguir o tema aqui do Congresso, desconcentrar os recursos, promover uma maior equidade na promoção, né, no fortalecimento da saúde pública. Eu preparei uma apresentação, acho que ela ainda não está aparecendo, eu acho que era a segunda apresentação da sequência. Estava colocada, peraí, essa mesmo. Preparei uma apresentação aqui, trazendo um pouco os highlights, né, os principais pontos da pesquisa que a gente elaborou. Então, só recuperando um pouco, né, o objetivo dessa pesquisa era traçar um pouco o panorama dessas emendas na saúde, entender qual é o perfil da distribuição geográfica dessas emendas, especialmente da atenção básica, né? As organizações que promoveram o estudo têm essa preocupação bastante focada, né, em fortalecer a atenção primária, a atenção básica, e tentar entender, né, ver quais são as correlações entre esta distribuição e alguns indicadores de resultado na saúde, né? Então a gente foi ver, né, a gente queria entender, por exemplo, se os recursos estão indo para os municípios que já têm uma maior cobertura de atenção básica, ou se vão para municípios que precisam fortalecer, ampliar sua cobertura de atenção básica. A gente foi ver se estão indo para municípios que já têm melhores ou piores resultados em saúde, né, medido por indicadores como mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, mortalidade materno-infantil. Entender também se as emendas estão indo para municípios que já têm maior capacidade de financiamento próprio da saúde, né? São municípios que já têm recursos municipais próprios que estão sendo investidos na saúde, né? Mas a gente um pouco se provocou a pensar qual o papel que o investimento social privado, o terceiro setor, pode ter, né? Além de entender, produzir dados, fazer essas análises, a gente tentou se desafiar, tentar produzir um material que fosse útil para os parlamentares, né? Não só entender qual o perfil, né? Analisar, mas como é que a gente pode tentar ajudar, né? Já que
os parlamentares estão ocupando papel de decisão cada vez maior, como é que a gente pode apoiá-los? E aí a gente criou uma plataforma que se chama Emendas na Saúde, que eu vou apresentar aqui, em que a gente reuniu todos esses dados que a gente estudou, pensando nesse usuário, como usuário final, esse parlamentar ou essa assessoria do parlamentar que pode ir lá, entrar na nossa plataforma e ver, né, quais são os municípios que têm mais desafios de cobertura, quais que têm piores resultados, né, quais que já têm mais recursos municipais e tomar uma decisão de alocação também, né, a partir de critérios mais técnicos. Bom, então, o que a gente achou, né, quando a gente foi olhar esses dados de emendas? Uma primeira constatação, né, que é o que aparece nesse gráfico, é que a participação das emendas na decisão sobre o gasto de saúde, ela vem crescendo. Ela cresce de mais ou menos 2,3% do gasto discricionário, né, que é aquele gasto que não é obrigatório, que não são as transferências constitucionais obrigatórias, é o gasto que tem espaço de decisão, né, que o ministro ou a ministra da Saúde pode decidir o que fazer. Em 2016, era só 2,3% desse gasto que era decidido. Não, desculpa, era um pedaço, né, menos de 10%, aí 2,3% de 23 bi total da despesa discricionária, passou a ocupar um espaço de 47% do total do gasto discricionário, então quase metade do recurso disponível para a política de saúde sendo decidido por parlamentares, seja na forma de emenda individual ou na forma de emenda do relator, de comissão, de bancada, né? A gente considerou todas as formas de emenda. Em 2023, teve uma queda para 38%, então o executivo recuperou, né? O recurso é um só, né? O cobertor é curto, uma parte é decidida pelo executivo, outra pelo legislativo. Esse percentual que é decidido pelo legislativo caiu um pouco em 2023 para 38%, mas, né, eu fiz essa conta aqui para 2024, a gente vai atualizar o estudo para 2024, mas eu quis trazer aqui e a gente viu que voltou a subir e alcançou 45%, né? O que isso significa? Que de todo o recurso discricionário disponível para fazer a política de saúde, quase metade é decidido pelos parlamentares, né? 45%. Então, é como se o Ministério tivesse que compartilhar aí quase metade do seu recurso, quase metade da sua competência de decidir qual é a política de saúde que o país vai seguir para o parlamento, né? Então, esse é o tamanho do peso que o legislativo ganhou nesse processo. Como os parlamentares têm usado esse recurso que eles podem decidir? A gente vê que tem uma preferência muito grande pela modalidade de repasses fundo a fundo, então repasses direto para os municípios, respondeu por quase 70% das emendas, e a atenção básica ela respondeu por cerca de metade do total das emendas de saúde, né? Com uma queda entre 2022 e 2023. Então, menos recurso sendo investido em atenção básica. O que a gente viu quando a gente foi olhar o perfil desses municípios que estão recebendo, né? Para onde está indo o recurso das emendas parlamentares na atenção básica? A gente percebeu que tem uma tendência, né, dos municípios que já têm uma cobertura de atenção básica maior, né, ou completa, ou acima de 90% né, de faixa de cobertura de atenção básica, de concentrarem a distribuição desses recursos. Então, eles receberam, né, quase mais de 4 vezes mais recursos do que aqueles municípios que têm uma cobertura menor do que 70%, o que é um desafio, né, porque 80% das pessoas no Brasil ainda moram em municípios com cobertura inferior a 80%. Então, está tendo uma concentração de recursos em lugares que já têm uma cobertura de atenção básica maior. Que mais? A gente vê também, né, que os municípios que já têm recursos municipais para a saúde, né, na comparação com os outros municípios da sua região, também são os municípios que mais recebem emendas de atenção básica, mais ou menos aí 66%. Os municípios com a faixa de orçamento municipal muito baixa recebem até 66% menos recursos per capita do que os municípios que já têm, né, na faixa de orçamento municipal per capita muito alta. Então, os recursos já tendem a ir para municípios que têm mais recursos próprios para aportar para a saúde.
E a gente vê também que, né, quando a gente olha para os indicadores de resultado, por exemplo, mortalidade materna, mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, também são aqueles municípios que têm os melhores resultados que recebem mais emendas. Então, as emendas estão indo para os municípios que já têm, né, estão alcançando resultados melhores nos indicadores de saúde. Então, a gente vê que o que a gente achou, né, não parece ser um resultado que está indicando uma distribuição que promove a equidade, né, que está indo para os lugares que mais precisa. A gente não consegue ainda, por exemplo, comparar isso com o que o próprio Ministério da Saúde entende que né, deveria ser a forma ideal da distribuição. Né? A gente pretende fazer isso em edições futuras da pesquisa. Mas é isso, eu tenho pouco tempo, só tenho 10 minutos. Eu queria convidar, então, vocês a acessarem a plataforma, ela está disponível nesse site, emendasnasaude.org.br. Aí vocês vão conseguir olhar esses dados com mais calma, né? Difícil apresentar tudo aqui tão rápido. E é isso, fico à disposição para também conversar um pouco mais no final. Obrigada, Pedro. Acho que essa vai ser muito importante, que as próximas 2 apresentações elas vão trazer elementos de outros ângulos para analisar esse mesmo tema. E aí a gente vai poder ter uma discussão bastante qualificada com todos aqui. A gente espera que vocês já vão anotando e trazendo suas perguntas, para a gente privilegiar o tempo, né, de todos e poder interagir com os presentes. Então, agora eu passo também para a Marcela Semente, do IEPS, que vai contar um pouquinho desse histórico. Como chegamos nesse cenário e o que podemos também fazer a respeito. Obrigada, Evelyn. Obrigada pela presença. Tem uma apresentação também. Eu vou falar de vários números, e aí, como a Evelyn comentou no começo, eles causam desconforto e visualizando eles é mais impactante para a gente tentar mudar. É a terceira apresentação. Bom, aqui eu vou discutir um pouco mais das implicações dessa questão, né, das emendas, da composição do orçamento, do gasto público e privado, as implicações disso para a desigualdade na alocação de recursos para a saúde. Então, em torno de 3 principais elementos, que são elementos que contribuem ou dificultam a alocação dos recursos. Então, vou falar um pouco do peso das emendas. O Pedro falou da alocação delas, né, como que elas estão sendo utilizadas na ponta, mas eu vou falar o peso delas na composição do orçamento público e como o Ministério tem perdido espaço, né, na alocação desses recursos. Vou falar um pouquinho do colapso dos investimentos, de modo geral, porque para a gente não reproduzir desigualdade, né, a gente sabe que a gente tem muita desigualdade de capacidade instalada. Então, é por meio de investimentos que a gente consegue modificar isso. E a gente tem um cenário de projeção de colapso de investimentos. E eu vou tratar disso um pouco na saúde e falar um pouquinho das desigualdades relativas a gasto público e privado, que foi alguns dados que a Evelyn adiantou no começo, né? E que é muito discrepante o que a gente observa no Brasil. Aqui, como o Pedro trouxe, né, a gente tem um crescimento desproporcional das emendas, então, elas que têm imposto como que vai ser alocado esse recurso, mas quando a gente olha para as 2 principais funções do orçamento do Ministério, as emendas já ultrapassaram o poder de discricionariedade do Estado. Então, ali em cima, a gente tem os recursos para atenção primária à saúde, que é a atenção básica, e embaixo a gente tem os recursos para atenção hospitalar e ambulatorial. Então, a gente observa que desde 2019, o valor que vai para a emenda já superou o que o Ministério é capaz de alocar de discricionário, né, para as políticas de saúde. E assim, esses dados são de 2023, a gente também vai atualizar para 2024, mas assim, na atenção primária, é mais que o dobro que as emendas parlamentares têm de recursos do que a despesa discricionária, e na hospitalar também deu um salto, você vê ali, 13 bilhões, mais de 3 vezes mais do que o Ministério tem. E aqui, o que a gente observa também olhando para o perfil da alocação das emendas, inicialmente em 2016, a maior parte das emendas iam para investimento. E é aquele ponto, o investimento consegue modificar
a estrutura que existe na saúde. Então, a gente consegue investir e criar capacidade em locais que não têm, que são mais deficitários. 60% em 2016 ia para investimento. Nos últimos anos, menos de 10% vai para investimento. O que as emendas estão custeando basicamente, eles estão custeando o serviço, elas estão custeando a assistência básica e a assistência hospitalar, elas não estão indo mais para investimento. E aí, reforça o que o Pedro trouxe, né, que vai para municípios que já têm essa capacidade. Então, na verdade, a gente está tendo só uma mudança, né, em quem está, de fato, mantendo, custeando os serviços que já existem de atenção. E aí, como que a gente modifica, né? Como que a gente muda o cenário de desigualdade na saúde? E aqui, falando do Estado como um todo, abrindo um pouquinho o leque, não só para a saúde, a gente tem uma projeção, isso é da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quando saiu a desse ano, eles vêm com a projeção dos próximos anos. A gente já tem previsto uma redução de 86 bilhões para investimentos, que é, assim, olhando o discricionário, né, as despesas não obrigatórias. Então, entre 2026 e 2027, a gente já tem previsto, por conta de precatórios, enfim, da lei de arcabouço, a gente já tem essa previsão de redução de 86 bilhões em investimento. E quando a gente olha o cenário em 2027, praticamente metade disso vai para emendas. Isso o Estado inteiro, é o orçamento da União, não é só saúde. E quando a gente vai para os anos seguintes, assim, se esse cenário se mantiver, basicamente, é só emendas que vai custear investimento. Então, a gente tem que fazer uma discussão, aqui a gente está tratando de saúde, mas a gente tem que fazer uma discussão do orçamento e do investimento do Estado, da capacidade de investimento do Estado. Aqui, agora, eu vou falar um pouquinho do gasto público, né? Até então, a gente estava olhando para o orçamento da União, para o orçamento público. Aqui, a gente olha um pouco o gasto público e o gasto privado em saúde. Então, como a Evelyn trouxe no início, em relação ao PIB, o Brasil gasta cerca de 9% do PIB em saúde. Só que quando a gente olha, comparado com outros países, a maior parte do investimento no Brasil é privado. Não é o Estado que custeia. Então, se a gente compara com os países da OCDE, com França, Alemanha, Estados Unidos, enfim, 85% do gasto em saúde nesses países, e na média da OCDE, é via gasto público, não é gasto das famílias, não é gasto privado. E no Brasil, não. No Brasil, 60% é desembolso privado. Só que 41% das despesas públicas, né, que é o que financia o SUS, atende 100% da população. E aí é um ponto que a Evelyn falou, assim, depois se fala de ineficiência do SUS, sendo que 40% do que se gasta em saúde é via SUS e atende 100% da população. O gasto privado atende 25% da população. Aqui, e aí pensando ainda também nessa ineficiência, né, e olhando para o gasto público e privado. Lá em cima, deixa eu colocar um marcador aqui. Lá em cima, a gente observa a saúde privada, a saúde suplementar no Brasil. Esse gráfico ele mostra o número de ressonâncias por 1.000 habitantes. Então, lá em cima, a gente tem que os planos de saúde, né, os hospitais privados, enfim, tem um volume de 160 ressonâncias por 1.000 habitantes. Ali no meio é a média da OCDE, de 90 por 1.000 habitantes. E lá no finzinho, que talvez vocês não consigam ver, mas no último lugar, comparado com todos esses países, está o SUS, com 10 ressonâncias por 1.000 habitantes. Então, é uma discrepância absurda de acesso à saúde, mas também de sobreutilização da saúde privada, porque a gente tem a saúde suplementar lá em cima, e comparando com a Alemanha, França, Estados Unidos, OCDE, é uma sobreutilização de recursos. Então, quão eficiente os recursos estão sendo utilizados e essa discrepância, né, quando a gente olha o SUS lá no finzinho do gráfico. E, por último,
acabando também, a gente sabe que, além da transferência direta, né, para a política pública, do repasse de recursos, a gente tem também transferências indiretas, subsídios privados, que também são uma forma de política pública, de financiar política. E aí, só que quando a gente compara o orçamento da saúde, que é o orçamento do Ministério, com os subsídios à saúde privada, os subsídios que o Estado dá à assistência privada à saúde, a gente observa um achatamento da relação. Esse valor aí é a relação entre o orçamento do Ministério da Saúde, que é o SUS, comparado com o gasto tributário em saúde, que é o que subsidia a assistência privada. Então, em 2010, essa relação era de 9, o orçamento da saúde, né, era 9 vezes maior do que os subsídios privados. Em 2021, é só 6 vezes maior. E aí, lembrando, esse gasto tributário, metade dele vai para a saúde privada. Eu vou trazer um pouquinho mais desses dados, mas assim, a saúde privada, entre 2010 e 2021, a gente só observou um crescimento de 3 milhões de beneficiários. Em 2010, a gente tinha cerca de 45 milhões de beneficiários de planos de saúde. Em 2021, a gente tem 48 milhões. Sendo que o gasto tributário, nesse período, explodiu, assim. E, enquanto isso, o orçamento, comparado a ele, está se achatando. A gente entra naquela que o Pedro trouxe também, né? O orçamento é um só. A gente disputa ele e a gente escolhe quais as prioridades de alocação. E aí, quando a gente olha para o gasto tributário, a gente, como eu falei, né, metade dele, do total de gasto tributário, ele está cerca agora de 77 bilhões por ano. E metade dele é para despesas médicas, que é o que a gente deduz do imposto de renda, e o que as empresas deduzem também do imposto delas para assistência à saúde privada. Metade disso vai financiar planos de saúde, vai financiar cirurgias, enfim. E não existe um teto para essa dedução. Então, mesmo dentro de quem deduz, né, imposto de renda, de quem, na verdade, de quem contribui para o imposto de renda. Quem contribui para o imposto de renda é 1/3 da população, 30% da população. Então, a gente já está falando de uma população que está no topo da pirâmide, que é quem declara imposto de renda. E dentro dessa população, a gente tem uma desigualdade absurda, porque 10% dos mais ricos, dentro dos que contribuem, são responsáveis por 40% desse gasto. E ele não tem teto. Diferente da educação, a linha cinza ali, a educação, ela tem um teto. Então, ele cresce, né, à medida que o sentido de renda aumenta. Ele vai crescendo, mas ele não cresce como o de saúde cresce. A saúde explode na ponta, nos últimos centis. E, por fim, algumas reflexões. Como que a gente interrompe a inércia do gasto público em saúde? Isso que a gente está observando do colapso de investimentos. Então, como que a gente consegue, e principalmente do gasto tributário, porque ele não tem os mecanismos de governança, de planejamento, que as políticas públicas têm. Por mais que a gente critique, queira contribuir, enfim, eles não têm os mesmos mecanismos, eles não são transparentes, como a transferência direta. A transferência indireta, a gente não consegue ver os impactos, observar os impactos, mensurar, de fato, para onde está indo esse gasto tributário e qual é o impacto que ele tem. Que estratégias a gente pode pensar para promover a equidade na alocação desses recursos e, principalmente, discutir orçamento. E aí, orçamento não só da saúde, mas discutir o financiamento das políticas e o orçamento. Enfim, me alonguei, desculpa. Obrigada, Marcela. E agora eu queria agradecer também a presença da Blenda, que está aqui representando, né, a gestão pública, né, como assessora técnica de Economia da Saúde do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Então, é uma grande honra, né, ter uma gestora também vindo ao evento e podendo dar essa contribuição, que o Conasens é também um estudante ávido dessas questões, que está muito próximo dos municípios, né, dos 5.570, para ajudá-los a melhorar aí as políticas públicas de saúde e levar uma saúde pública cada vez melhor para a população. Obrigada, Blenda. Bom, eu não vou já me apresentar, porque já fez, eu tenho só 10 minutos para fazer minha fala, mas primeiro agradecer novamente o convite
E eu posso responder todas essas perguntas que você fez. Mas vamos lá. Eu acho que, assim, antes da gente falar sobre emendas, é bom a gente conhecer em que ambiente as emendas estão envolvendo. Então, a gente tem que pensar no arranjo constitucional da saúde, né? É um sistema universal, previsto constitucionalmente, onde que nós temos um financiamento com responsabilidade solidária e das 3 esferas de governo pelo produto direto da sua arrecadação. Então, quando a gente fala em financiamento do sistema, a gente fala financiamento público do sistema, a gente fala no produto de arrecadação desses entes, e que uma parte é alocada, oriunda de emendas parlamentares. Aqui é um pouco arranjo federativo quando se pensa na engenharia que se é o sistema na gestão. Qualquer política pública dentro do sistema, para ela ser materializada, necessariamente a gente precisa passar nas instâncias de governança do SUS e precisa passar por todos esses níveis de organização. Então, à medida que eu tenho uma equipe de saúde da família operando dentro do território, necessariamente ela passou por todas essas instâncias para ela ser reconhecida dentro do sistema e ter financiamento, principalmente do componente federal, né, e, em alguns casos, né, em alguns estados, do componente estadual. Para a gente entender de onde que a gente fala do ponto de vista do financiamento, e aí dentro desse gráfico está o recurso das emendas, é como se encontra a composição do gasto público, né? Na realidade, assim, complementando um pouco o que minhas colegas falaram, assim, né? Como é que dentro do sistema quem financia o sistema, enfim, organizando, né, e considerando as 3 esferas. Aí a gente vê claramente uma queda do governo federal, que é esse laranja, né, ao mesmo tempo um aumento dos recursos municipais e uma perenidade um pouco dos recursos estaduais. Então, hoje, quem financia o sistema são os estados e os municípios, né? Se a gente colocar em termos de composição do gasto público, eu tenho dado aqui de 2023, só 40% do gasto foi financiado com recurso federal. Os demais, praticamente 60% do gasto, e aí puxando os municípios que financiam o sistema com uma estrutura de arrecadação tributária simplesmente o contrário, né? Eu falo que é o tripé ao contrário. Quem arrecada mais é o que proporcionalmente gasta menos em ação e serviços públicos de saúde. Aqui trazendo um pouco dos dados gerais de composição do gasto de 2024, isso aqui está super atualizado, que a gente atualizou semana passada. Aumentou um pouco, mas é isso, 40% do gasto é a União e 57%, mais ou menos, do gasto são de estados e municípios, sendo que o piso obrigatório para os municípios é de 15% do produto da sua arrecadação e a média já há pelo menos 10 anos é de 23%, sendo que tem municípios que gastam 30%, 40% do seu orçamento para financiar ações de serviço de saúde. E aí, estados e a União sempre numa lógica piso-teto. Se eu tenho que aplicar 12, eu vou aplicar 13, 14, e a União, se eu tenho que aplicar 15% da receita corrente líquida, eu estou aplicando 15,1%. Qualquer coisa de emenda que não seja executada, eu não cumpro o mínimo condicional. Simples assim. Para a gente entender um pouco do que é emenda parlamentar, né, ou seja, ela é legítima, né, do ponto de vista constitucional, ela tem uma previsão constitucional, que é a participação do parlamentar, né, na definição e na destinação de recursos para né, diretamente para a política pública. São valores realmente vultosos, mas quando a gente olha o orçamento geral de 500 bi, né, nós estamos falando de em torno de 23%, mas que faz
uma diferença enorme quando a gente abre por área temática dentro da saúde. E aí, trazendo um pouco, esses valores não estão atualizados pela inflação, como o do Pedro, mas eu trago dado já de 2024, que é assustador. Né? E 2025 é mais, eu devia ter colocado, 2025 já é 26 bi. Então, de 24 ficou em 24,7 bilhões, e aí é 11% do orçamento total, né? Ou seja, e esse ano já vai para 13%. Ou seja, é uma escala ascendente, é uma curva ascendente que, pouco a pouco, a gente brinca que come por dentro o orçamento, mas eu não posso dizer que ele não é aplicado e destinado à política pública, porque ele é. À medida que eu coloco e aloco esse recurso em áreas estratégicas. O problema que eu costumo dizer das emendas parlamentares não é a destinação para a saúde, mas é a forma da alocação que, ao invés dela ajudar, ela, em algumas vezes, e o Pedro demonstrou isso, ela vem na distorção disso. Tanto que o que é mais, eu não sei se isso daqui mostra, não, mas se vocês olharem, não sei se vocês conseguem visualizar, em 2024, aqui é dados para municípios, né, foram transferidos para atenção básica e atenção hospitalar, total, quase 100 bi. 24% desse dinheiro que foi passado para a atenção básica é de emenda parlamentar. E 15% na atenção hospitalar. Então, assim, no total, eu gastar 25%, na realidade, eu destinar 25% do que é para a atenção básica por meio de emendas, que é a questão da distorção, né? Como é que é a questão da alocação e como é que isso acaba tendo esses problemas, né? E aí vem essa questão que vocês estavam falando, da questão das discricionárias, já está igual, né? Ou seja, estamos lá, o pico, né? Ou seja, a gente passou de o crescimento expressivo de praticamente 269%, né, de 2019 para 2024, mas o que enfim, preocupa é por causa das despesas discricionárias e das obrigatórias. Para vocês entenderem como é que é a lógica das emendas, e prometo ser rápida, as emendas, para elas serem transferidas para estados e municípios, ela tem que seguir uma lógica dada pelo Ministério da Saúde por meio de portarias. Então, geralmente, no início do ano, quando abre o orçamento, é publicada uma emenda com critérios e limites que as propostas devem seguir para pedir as emendas. E cada ano é uma portaria diferente e, muitas das vezes, esse critério ele é reduzido ou ele é totalmente alterado ou expandido. No caso, por exemplo, da saúde, em 2019 e 2020, ele era exatamente para incremento, não tinha nem muito para investimento. E aí foi um pouco aumentando e aumentando o escopo das emendas. Chegando a 2023 e 2024, e agora para 2025, que está sendo publicado as portarias agora para 2025, o escopo para o PAC, ou seja, o PAC está sendo financiado com emendas parlamentares, isso é problema, mas é o formato. Deu um pouquinho de melhoria na metodologia da atenção básica do incremento PAB, onde que deu peso para aqueles municípios que têm maior vulnerabilidade. Então, assim, esses pesos que devem ser considerados, inclusive, nas próprias análises, ou seja, em que momento esses pesos e essa metodologia que o Ministério da Saúde publica para definir os limites de destinação das emendas, até que ponto isso não faz diferença da destinação, né? E, de novo, da questão da desigualdade. Até que ponto as emendas, toda uma metodologia de alocação para a atenção primária que é feita para repassar
a programação própria do Ministério, ela é distorcida à medida que eu coloco mais recursos para a emenda parlamentar. E para demonstrar isso, está horrível essa daqui, mas eu deixo essa aqui. Eu queria só mostrar para vocês da preocupação quando a gente coloca de investimento, para custeio e investimento, a participação. E 2 números chamam muito atenção, que é os valores que praticamente hoje a atenção básica, o investimento, ou seja, toda a questão de renovação de parque tecnológico, de equipamentos, de estrutura, ela é basicamente emenda parlamentar. Em 2020, se eu não me engano, ela chegou a 100%. Ou seja, o Ministério da Saúde fica à mercê do parlamentar. Se o parlamentar quiser colocar em algum município que, talvez para o Ministério ou para o próprio sistema, ele não é interessante, não cabe, né, a governança do SUS intrometer nisso. Então, esse é um dos problemas que a gente vê da questão da alocação do recurso, sendo que as normas do SUS já deixam claro que é necessário criar metodologias para corrigir a desigualdade. Estou terminando. E aí, para terminar, veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal tentando regular e regulamentar a questão da execução das emendas parlamentares, que aí veio a DPF 854, né, via o ministro Flávio Dino, onde que definiu vários critérios que gestores municipais e estaduais devem seguir. Em algumas questões, a gente achou que é muito interessante, porque obriga a integração com o planejamento local, ou seja, tem que ter coerência com as ações que o município e os estados precisam fazer, e são vários critérios, inclusive, que precisam ser considerados quando faz a questão da definição e alocação dos recursos das emendas, e também trouxe alguns problemas, como, por exemplo, a questão de abertura de conta corrente. Antes, a gente tinha só uma conta para receber recurso federal. Agora, para emendas parlamentares, a gente vai ter conta por emenda. Então, se ano passado foram 39, quase 40 mil propostas de emendas para municípios, esse ano isso vai virar 40 mil contas. Eu quero saber qual, bem mineiramente falando, porque eu sou bem do meu sotaque, que gestor nós vamos dar conta de ter, às vezes, 10, 15 contas só de emendas parlamentares, porque, dependendo da articulação do município, ele recebe várias emendas parlamentares por conta. Então, assim, é um número preocupante, né? Então, assim, que a gestão vai ter que se organizar para dar conta dessas tantas de regras que antes não faziam parte da lógica interna da gestão, em função da rastreabilidade, que a gente acha que existem outras formas e outras tecnologias mais avançadas que não seja dinheiro em conta bancária separada. Então, é um pouco isso na questão dos relatórios, e dizer que, para orçamento, emendas parlamentares é um marcador orçamentário, mas que pode fazer melhorias, mas pode causar estragos se não for bem alocado. Obrigada. Muito obrigada, Blenda. Eu queria até sugerir ao GIF que essas falas fiquem gravadas, porque vocês devem ver o jornal todo dia, e nada mais explicativo do que a fala, né, dessas 3 pessoas aqui. Então, nós teremos bastante tempo para discussão. Obrigada pela rapidez também nas apresentações. Eu queria colocar aquele primeiro slide, que acho que aí a gente tem um desafio, que é não ficar aqui, ninguém aqui vai se dispor a ir lá para Brasília mudar o cenário das emendas, né? Hoje, pelo menos. Mas conectar isso com um tema maior, que é a saúde, né? Então, na semana passada saiu esse relatório na The Lancet, inclusive publicado por um grupo brasileiro, que mostra um pouco o resultado disso. E aqui, infelizmente, a gente vê também que nós não estamos sozinhos nessa, tá? O mundo inteiro está vendo o resultado dessas desigualdades. Então, a tradução, né, a desconcentração
desses investimentos poderia inverter essa curva aqui, onde a gente vê os locais que têm, não necessariamente a maior parte da população mundial, mas que tem um grande impacto nas mortes maternas, por exemplo, que acho que é um indicador mais qualificado da falta de habilidade da sociedade lidar com saúde pública, né? Então, morrer por dar à luz, por ter um filho, é muito, muito grave, e acho que aqui a gente consegue traduzir muito bem essa triste realidade, e acho que mais do que isso, pensar como fazer a respeito e o que fazer a respeito. Então, nesse sentido, eu gostaria de convidar cada um, né, os palestrantes, panelistas aqui presentes, começar pela Ana, que inclusive trabalha com o tema, né, na Fundação José Luiz Egídio Setúbal, focada aí em infância, para comentar um pouco sobre quais caminhos o investimento social privado, em colaboração com gestores, com territórios, com legislativo, com executivo. Ideias, gente. Vamos pensar como que a gente pode, a nossa maneira, trazer novas práticas e mudar esse cenário. Então, passar um pouco a bola já para a Ana, para abrir aqui essa rodada, e aí trazer uma fala de cada um de vocês, e em seguida abrir para ter as perguntas da plateia e a gente poder interagir um pouco mais. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Ana, eu sou da Fundação José Luiz Setúbal. Nós somos uma fundação que atua com saúde infantil, prioritariamente, né? Nossa área de filantropia e advocacy é prioritariamente grant making. Temos projetos próprios. A gente atua com advocacy e apoiando projetos de organizações da sociedade civil. E apoiamos esse estudo de emendas e apoiamos alguns estudos do IEPS também. Eu acho que meu papel aqui era um pouco falar isso, né? Qual que é o papel da filantropia na produção de conhecimento? A gente, nesses 2 dias aqui, eu acompanhei algumas das mesas, a gente falou muito sobre descentralizar poder e descentralizar riquezas, mas a gente não falou muito sobre descentralizar o conhecimento. E eu insisto muito, desde que eu entrei na fundação, eu sou a maior defensora de estudos sobre orçamento. É um tema que ninguém gosta de falar muito, as pessoas, em geral, acham chato, eu acho apaixonante. Eu sou formada em políticas públicas, então eu sou apaixonada por discussões sobre orçamento público. E é fundamental a gente se apropriar disso. Não dá para a gente atuar em qualquer temática social sem entender como ela é financiada, né? Num país do tamanho do Brasil, entender como se financiam as políticas públicas, porque o orçamento ele traduz o que é prioridade para o governo, ele é a materialidade do que o governo de fato está priorizando. E como esse orçamento está sendo alocado nos 5.570 municípios que nós temos. Então, para a gente entender a desigualdade regional, a gente tem que olhar para o orçamento. Ele diz muito sobre qualquer política que você queira estudar, né? Na saúde, isso é muito claro, muito materializado. Então, por isso nós financiamos esse tipo de estudos, e eu acho que mais do que financiar para conseguir atuar nesses estudos, tem um valor em si a filantropia, alimentar a sociedade civil com capacidade de produzir seus próprios estudos, de analisar os dados públicos e produzir conhecimento, produzir inferências críticas sobre essas informações e sobre esses dados. A gente tem que ser capaz, a sociedade civil tem que ser capaz de fazer isso com autonomia e independência do governo. A gente viu até há pouco tempo o que acontece quando um governo resolve não dar transparência às informações, principalmente de saúde, ou quando resolve espalhar desinformação, e o quão importante é a sociedade civil ser capaz de produzir os seus próprios dados sobre saúde, sobre, enfim, qualquer tema público. A gente tem que ser capaz de entender a nós mesmos, independente do governo. Então, eu acho que isso por si só tem um valor, e a filantropia tem esse papel de financiar. Tem que financiar think tanks, organizações como o IEPS, organizações que estão olhando para o orçamento público, estão olhando para as políticas públicas e produzindo inteligência sobre isso. Até para a gente ter capacidade de incidência, capacidade de advocacy e capacidade de entender qual é o nosso espaço, onde tem lacunas para a gente atuar. Então, acho que é um pouco essa uma parte do que eu queria trazer aqui. A outra questão é que a gente está falando muito aqui, né, brilhantemente, com pesquisadoras, sobre o SUS. Mas quando a gente está falando de saúde, é mais do que o SUS. A gente tem que olhar para os determinantes sociais da saúde. Na Fundação, a gente atua muito com saúde infantil.
E a maioria dos nossos projetos não estão no SUS. Os projetos que a gente apoia estão olhando para as políticas de segurança alimentar, estão olhando para as políticas que ocorrem no ambiente escolar, de promoção à saúde na escola, porque o que a gente essas outras determinantes sociais, eles impactam diretamente os gastos com saúde, o orçamento do SUS, né? Se a gente pensar nas doenças crônicas como obesidade, hipertensão, a desnutrição e todos os problemas que decorrem dessas doenças, que são evitáveis, e o investimento para isso não está no SUS. O SUS já é o remediar, né? Exceto pela atenção primária, também tem um papel de prevenção, mas tem muito mais que dá para fazer pela saúde antes de chegar na atenção primária, né? Então, por isso eu gosto de olhar também para o orçamento da assistência social, o orçamento da educação, né? Pensando em todo o papel que a alimentação escolar tem, é o maior programa de segurança alimentar para crianças do mundo, né? São 40 milhões de crianças se alimentando todo dia no programa de alimentação escolar. Isso é uma política de saúde. Então, eu acho que a gente tem que olhar mais para o orçamento público e acho que a filantropia tem que financiar mais estudos sobre orçamento e sobre a implementação de políticas públicas. Não, só concordar com tudo que a Ana Cláudia falou, né? Acho que a gente tem esse papel de produzir evidências, de produzir dados, de fazer advocacy, né? De levar essas boas práticas para o governo, né? A gente tem o governo muitas vezes está naquela correria do dia a dia de ter que entregar resultado de eleição, é uma dinâmica muito rápida e a gente tem outro tempo que a gente consegue produzir esses estudos e contribuir de forma significativa. Assim, acho que a gente tem esse papel. Mas eu queria ressaltar só uma outra coisa que tem a ver com o que a Ana Cláudia falou também, né, das determinantes sociais da saúde. É isso, né? Esse resultado da mortalidade materna, ele está condicionado por uma série de questões que estão no território. Né? É isso, essa mulher vive em um determinado município, em um determinado bairro, e ali tem uma série de questões de habitação, de meio ambiente, de saneamento, né? Que vão também, de violência contra a mulher, né? Que vão né? Implicar nesse resultado negativo de saúde. Né? Então, essa pegada territorial, né? O investimento social privado, acho que também tem uma... também pode ensinar ao governo, ou tentar ensinar ao governo, como trabalhar de forma territorial. Né? Nós, seja como financiadores ou como organizações que são oriundas do território, a gente tem esse contato, né, com a realidade do local. E com organizações que estão ali fazendo acontecer e que estão vendo todos esses problemas e que conseguem articular uma visão sobre o território, sobre o bairro, que é muito importante para a política pública, mas que o Estado tem muita dificuldade de fazer. Né? Então, pensar esses modelos territoriais que conseguem trabalhar de forma intersetorial todos esses temas, né, que vão resultar nesses indicadores ruins de saúde, eu acho que a gente tem esse papel também, né, de pensar esses modelos e tentar escalar e tentar transformar em política pública. Enfim, concordando com tudo que a Ana e o Pedro colocaram, mas e aí eu fiquei pensando isso dos tempos, né? Como você colocou do tempo da gestão, enfim, tem que fazer a roda continuar girando, e aí às vezes realmente não existe mãos para conseguir repensar e olhar para lugares que estão sendo inovadores, que estão tendo estratégias diferentes, e acho que com as experiências que a gente tem no território, a gente consegue observar isso. Só que, ao mesmo tempo, o SUS, quando a gente, pensando no SUS, é uma capilaridade, assim, o SUS está em 5.570 municípios, com várias UBSs, então, em cada bairro, enfim, cada pontinha ali, tem um bracinho do SUS, mas, ao mesmo tempo, é uma diversidade muito grande. Então, e aí, né, também por isso, federalismo e tripartite, enfim. E aí, as políticas que funcionam em um local não funcionam em outro. E esse esforço de coordenação é isso. O gestor não vai conseguir olhar para todos
os territórios para identificar esses locais que estão tendo estratégias, que estão tendo resultados diferentes e onde isso pode ser replicado. Então, acho que tem esse papel muito importante, né, de contato mais próximo com o território, de conseguir, e aí entra no que a Ana falou, né, de desconcentrar conhecimento, assim, que é conseguir, como que você identifica essas experiências, essas soluções, que funcionam e como você dissemina isso e consegue replicar em outros lugares. E aí é realmente um trabalho de articular com gestores. E, olha, isso aqui que está dando certo, vamos tentar isso aqui está funcionando. No IEPS, a gente atua um tripé também, assim, uma diretoria de pesquisa, e aí que tem o tempo da pesquisa, que consegue fazer estudos de maior fôlego e chegar em resultados, né, de impacto realmente. Mas a gente tem a diretoria de políticas públicas, que é quem está no território e é quem acaba dando essa visão mais qualitativa mesmo, do que é que não está funcionando, do que é que está funcionando, junto com o gestor municipal, o gestor estadual. E aí esse esforço, né, de desconcentrar conhecimento, e que também foi... Eu até então estava ouvindo pouco, estava mais no riquezas e poder. E aí acho que a gente tem um papel fundamental, assim, como sociedade civil, e aí volta a reforçar de orçamento, que é um tema árido, é um tema difícil e é de discutir, e pouca gente se interessa, mas é o que financia política pública, no fim das contas. Então, acho que falta um pouco de esforço de discutir, de disseminar e de entender melhor orçamento. E aí, aqui a gente trouxe... Porque é isso, a gente olhou para a União, mas quando a gente vai olhar para o município, vai olhar para o Estado, é uma diversidade e é gigante. Então, a gente não tem mãos para olhar para tudo. E aí a gente precisa de maior colaboração e mais investimento nisso. Bom, eu penso que é uma troca, né? Eu sempre digo assim, é um trade-off, ou seja, a gente tem muito a aprender com vocês e eu acho que também vocês têm muito a aprender, mas também a nos ajudar. Porque é um pouco isso que o Pedro coloca, ou seja, o dia a dia do gestor, ele é muito intenso, é apagando incêndio o tempo inteiro. E o orçamento público, ele deve ser obrigatoriamente a materialização da política pública. É por meio de que eu faço acontecer o que eu preciso que seja feito. A gente tem necessidades crescentes, a gente tem um recurso escasso, isso não é Brasil, é mundo, nós não temos dúvidas disso, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa olhar, e aí eu não estou falando de orçamento propriamente dito, mas da política pública, a gente precisa realmente cumprir o que está na Constituição, que é a correção das desigualdades. E a política ela tem que promover isso, e a gente não, infelizmente, hoje, nesses 35 anos do Sistema Único de Saúde, a gente ainda tem fragilidades na sua implementação. 50% dos leitos hoje do país, ele é privado, financiados pelo SUS. A gente sempre tem que, né? Santa Casas, são filantrópicos, mas são leitos privados que é financiado pelo sistema. Então, assim, deveria ser complementar, mas na realidade hoje são sem eles a gente não tem a oferta de serviço que a gente precisa. Então, aí vem essa questão das respostas, né? E um pouco que vocês colocam, assim, para mudar esse perfil, a gente precisa envolver mais pessoas. E não é só a gestão e o parlamentar, é vocês, né? É o mundo, é o privado, é o público, são todos que envolvem o sistema, porque, de novo, o SUS não é só público. O Sistema Único de Saúde, ele tem o público e o privado, que está dentro do sistema. E que aí a gente precisa realmente observar, para além
da questão dessa alocação, e aí não é só emenda parlamentar, que é uma coisa que a gente olha, é desse tamanho, mas pode fazer um estrago muito grande, é a alocação equitativa. A gente já tem uma regra dentro de uma lei complementar que exige que o recurso tenha uma metodologia de alocação que, desde 2012, nunca foi cumprida. E isso eu não estou falando só do federal, eu estou falando do estadual também, né? Então, assim, para isso tudo acontecer, precisa envolver, realmente. Trazer estudos como vocês estão mostrando, ele enriquece a discussão e sensibiliza quem deve ser sensibilizado. É isso. Obrigada. Agora a gente vai abrir para a plateia. Eu só queria comentar que desconcentrar poder, conhecimento e riqueza em saúde a gente chama de paradoxo dos cuidados inversos. Então, quem tiver curiosidade, esse paradoxo dos cuidados inversos, ele é antiquíssimo, mas ele mostra exatamente que em saúde a gente dá mais atenção, investimento e cuidado para quem menos precisa. Então, fica a dica também para o pessoal de saúde. E agora a gente vai abrir bem pontualmente, com os últimos aí 30 minutos, para perguntas da plateia, a gente interagir, conversar um pouco mais também. Quem quiser, levanta, né, para esticar as pernas e se preparar aí para o final do dia. Sobre a questão da captação de recursos, nós trabalhamos com saúde mental comunitária e estamos batalhando nesta luta, né, de captação de recursos. Então, vocês teriam algumas indicações específicas para a ONG, para a OSC, para como sintonizar esta potencialidade dos recursos possíveis, por favor? Ah, tu quer que eu diga meu nome? Eu sou o Padre Rino, sou médico psiquiatra e sou presidente do Movimento Saúde Mental, que há 30 anos trabalha no Bom Jardim. Não sei se eu entendi bem, mas você está falando sobre como captar mais recursos para essa pauta de saúde mental, especificamente. Na Fundação, a gente apoia alguns projetos de saúde mental infantil, né, infanto-juvenil, e a gente tem sempre esse desafio na hora de selecionar esses projetos, de entender onde que é o papel da sociedade civil nessa temática que é tão complexa, né? E tem muitos... A gente tem uma rede de atenção psicossocial no SUS também, né? E a gente procura apoiar projetos que eles... E essa rede de atenção psicossocial, ela é muito pequena perto da quantidade de demanda que a gente tem, né, de saúde mental. E a gente tenta olhar para essa temática na chave da promoção da saúde mental, não na chave do tratamento, quando já virou um problema clínico, né? Exatamente. Então, não na prevenção ao suicídio, à depressão, né? Mas como promover bem-estar mental, né? Um pouco nessa chave que a gente tem olhado. Vamos conversar. Mas é isso, a gente tem algumas organizações no país que já fazem isso, né? Outras estão prestando serviço clínico mesmo, porque é uma demanda realmente, né? A rede pública não dá conta, principalmente depois da pandemia, o quanto que cresceu, né? Os índices de ansiedade e depressão no país. Então tem essa demanda mesmo, mas a gente entende que ela ela é inestancável, né? Se a gente for só atender as pessoas que já estão doentes, a gente tem que olhar muito para a promoção do bem-estar e saúde mental. E outra dica é o Instituto Cactus, também financia projetos voltados para a saúde mental. Vamos aqui, se todo mundo lembrar de algum grantmaker, todo mundo vai sair melhor aqui dessa história. Bom, do ponto de vista dos recursos públicos, né? O que acontece? Uma instituição como a do senhor tem que ter um vínculo de prestação de serviços com o ente público local. Então, por exemplo, se você presta, ou tem um convênio, isso, com o município, não sei qual que é o município Fortaleza. Então, tem que ter um pedido do senhor para conversar com eles, no sentido de que a secretária ou o secretário tem que apresentar a proposta para um parlamentar, para que o parlamentar possa indicar para
recurso, porque como é saúde mental, entra no teto de média e alta complexidade. Então, tem que ter, se tem habilitação do senhor no Sistema Único de Saúde, o senhor deve ter CNES, com certeza, e o serviço é habilitado. Gente, é muito dialeto SUS, desculpa, mas é isso, é meu mundo, tá? Então, assim, se o senhor está habilitado como prestador de serviço, o senhor pode conversar com o gestor, para o gestor tentar fazer a proposta e aí articular com o parlamentar, se o parlamentar tem o interesse de indicar, né, dentro do limite que pode, de teto da atenção de média e alta complexidade, transferir uma parte para financiamento das ações, que aí o senhor deve ter contratualizado com meta qualitativa e meta quantitativa. Eu sou Renata Bizelli, sou superintendente do Instituto Devive, que atua na prevenção de doenças crônicas. A minha pergunta para você, representante aqui do SUS, para você, né, na pessoa física, com a sua experiência profissional, onde você acha que o investidor social mais pode colaborar para o SUS? Aproveita. Caramba! Nossa, não, nunca me fizeram essa pergunta, que presente, né? Enfim, eu acho que em todas as áreas vocês têm como nos apoiar, desde o ponto de vista de produção de conhecimento, desde o ponto de vista da questão da oferta do serviço, né? De você fazer movimentos onde que apoiar o sistema não necessariamente tem que ser uma coisa só analítica, mas de execução propriamente dita. Então, assim, em todas as áreas você pode. Hoje, a maior demanda que a gente tem são áreas que, às vezes, que tem por exemplo, a questão da atenção primária, de você fazer uma discussão, por exemplo, nas doenças crônicas, que hoje é o que mais mata nesse país. Né? Então, assim, áreas como essa, que a gente chama de sub-áreas, são áreas que vocês podem ter uma atuação direta, do ponto de vista de criar experiências, né, iniciativas de apoio ao enfrentamento das doenças crônicas, como analíticas, do ponto de vista assim, ó, se essa política, essa avaliação dessa política, do jeito que ela está sendo efetiva, ou seja, está tendo retorno, porque sabe qual que é um dos maiores problemas que a gente tem? Fica a dica. A gente não analisa e a gente não monitora a política pública. Não faz isso. Entendeu? E eu falo isso com muita tranquilidade, como minha experiência toda. A gente não faz isso. E é um horror, porque a gente não sabe o impacto. A PNAB, desculpa, Política Nacional de Atenção Básica, está aí desde, entendeu? 2013, que foi a grande, depois teve as suas atualizações. Qual é o impacto disso? Realmente, assim, claro, gente, teve alguns, mas de uma forma contínua, sabe? E a questão de atenção de emergência, então, de atenção especializada, é um horror, gente. Entendeu? Para você entender, às vezes nem a gente entende, porque é tanto puxadinho, é tanto... Eu estou falando demais. Mas eu acho que é esses momentos. Então, assim, é a atuação que pode ser muito no sentido de nos apoiar, igual vocês estão fazendo aqui, mas nessa questão de execução mesmo. Olá, eu sou Ula Ribeiro, sou gestora do GAC, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, lá de Sergipe. Queria compartilhar com vocês um investimento social privado à saúde, né? Quando eu vi a mesa, eu disse, epa, vou lá entender, fazemos captação de recursos com emendas parlamentares, mas o que eu quero compartilhar é o olhar do investidor. Então, nós temos um grande parceiro, uma multinacional lá, que investe diretamente na instituição para alocar esses recursos para a saúde. Então, hoje, de 150 mil a 3 anos, hoje eles estão aportando 300 mil, e todo direcionamento é para exames de ressonância, PET scan, que hoje, né, não está acessível no SUS, é quase R$4.000, e a gente destina esse recurso para estadiamento, diagnóstico precoce, tratamento e os outros exames. Então, é um olhar diferenciado para a saúde, impacta realmente, porque a gente está conseguindo salvar vidas,
implementando outros serviços em saúde, além da assistência, pelo olhar desse investidor, com muito carinho, né? Investir na instituição, investir no seu capital para poder transformar aí, salvar vidas junto ao câncer infanto-juvenil. Então, queria compartilhar essa destinação, que é direta, né? Sem leis de incentivo, de uma empresa que aporta esse recurso e vem fidelizando cada vez mais. Então, cada ano, ela vem aportando mais junto à instituição. Então, era compartilhar com vocês. Respondeu a sua pergunta. Perguntas? Quem mais tem? Se vocês não tiverem, eu faço pergunta para eles também. Bom, boa tarde ainda, né? Na verdade, não é uma pergunta. Eu queria me apresentar, eu sou Regilene, e eu estou aqui hoje representando o Grupo Mulheres do Brasil, com um projeto que já é beneficiado por uma representante que está aqui nesse palco hoje, que é a Humane, né? E esse projeto, qual é a finalidade dele hoje? É reduzir, na verdade, impactar com a redução da eliminação do câncer de colo e do útero pelo HPV, né? E hoje esse projeto ele roda aqui em Fortaleza, como também em São Paulo. Ele é um projeto que eu entrei agora em fevereiro e estou junto com o Bruno Maciel na coordenação dele. Então, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui no GIF, a organização, tudo que eu aprendi hoje, principalmente nessa mesa aqui. É um prazer muito grande estar conhecendo vocês. E é isso, muito obrigada. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou médica também, oftalmologista, trabalho há 34 anos no SUS. Tenho uma vivência real na ponta de atendimento e na gestão. E quero compartilhar com vocês também uma outra coisa. Eu tenho uma ONG, que é a OSC, hoje, né, Organização da Sociedade Civil, e o maior desafio é que assim, eu fui parte de um grupo aí, tá? Que trabalha com cegueira infantil. E dentro dos propósitos da Organização Mundial de Saúde, erradicar a cegueira prevenível e tratável até o ano 2020 era um desafio. E, com isso, foi captado líderes mundiais para fazer isso acontecer. E a gente teve a oportunidade de ter um financiamento de um banco alemão. E eu quero compartilhar quanto não foi difícil. A gente fez um projeto. Esse projeto a gente transformou traduziu em 5 línguas, colocou no Euro Social e fomos abraçados por uma ONG alemã. E eu quero compartilhar que a minha dificuldade hoje é ser reconhecida dentro do meu município como uma entidade que presta serviço de alta complexidade. Foi mais fácil uma ONG alemã, um banco alemão, entender a importância da prevenção à cegueira infantil do que hoje. Eu, dentro da minha estrutura, que tenho hoje, que trabalha, já fiz mais de 57 mil atendimentos, opero toda semana gratuitamente, e hoje eu vivo ainda de recursos de captação direta. Que isso é um desafio imensurável. Nós precisamos sentar, não é por falta de querer, é por falta de políticas públicas que vejam o olhar de quem quer fazer. Eu conheço a sua história com a CBM. Christoph Blind Mission é uma ONG que nos apoiou. Ela apoia programas mundiais, sérios. A gente... eu fico assim, impactada, porque o SUS, eu acredito nele. Porque eu faço também SUS, eu acredito. E a gente precisa realmente sentar, como a gente está aqui, mesmo tendo 10 minutos que vocês tiveram. A fala de vocês, em cada momento, foi, para mim, importante, trazendo pequenas parcelas de contribuição. Então, é assim, eu quero só dizer que é mais fácil a gente conseguir alguma coisa lá fora do que conseguir aqui dentro.
mesmo fazendo um trabalho sério, importante, impactante e mensurável. Nós temos parceiros com a L'Occitane, parceria com a Care Internacional, com grupos internacionais, e não conseguimos parceria municipal e estadual. Então, assim, compartilhar com vocês essa dificuldade é importante também, para que vocês também, que estão lá na outra ponta, consigam escutar e a gente virar parceiro de verdade. Muito obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta específica? Não? Então, eu vou pedir na verdade, uma fala breve de cada um de vocês. A gente ainda tem 10 minutos para encerrar, com contribuições finais. Acho que é super importante entender como que a gente chegou e como que a gente sai. Espero que... Eu aprendi muito, espero que vocês também. Bom, primeiro, novamente, agradecer. O CONASEM sempre está à disposição para dialogar. Eu acho que toda e qualquer iniciativa que se tenha para fortalecer o sistema e dar capacidade melhor de resposta e com qualidade à saúde da população é importante, né? Então, eu quero realmente agradecer e dizer que o evento do GIF, para mim, foi uma grata surpresa, porque foi a primeira vez que eu participei. Então, assim, parabéns pela organização. E sempre que quiserem, eu estou aqui para ajudar. Também agradecer, né, mais uma vez o convite, as trocas, e ressaltar, né, acho que esse modelo das mesas desse congresso está muito interessante, né, essa possibilidade da gente trocar quem está no investimento social privado, né, tentando produzir conhecimento, né, dialogar com alguém que tem essa experiência muito intensa de gestão, né, que está lá vivendo o dia a dia. Eu acho que é muito rico, acho que certamente a próxima edição do nosso estudo já vai ser melhor, Blenda, pelas conversas que a gente tem feito, né, desde que a gente se conheceu. E é isso, convidar mais uma vez para acessar a plataforma quem não acessou, e, né, até o fim do ano a gente deve lançar, né, Ana, mais uma versão aí do estudo atualizada, então convidar vocês a acompanharem isso. Muito obrigado e me despeço aqui. Obrigada também todo mundo que acompanhou. Eu ia falar para todo mundo acessar o estudo. Ele é muito legal, a plataforma está bem bacana. Eu ia recomendar também o guia que o GIF lançou ano passado, que a Humane apoiou, a Fundação apoiou também, que é o que o investimento social privado pode fazer por saúde pública. Ele está bem interessante, ele é bem didático e traz vários exemplos de como a filantropia pode atuar nessa área. Está acessível lá no site do GIF. Eu recomendo muito para quem quer continuar essa discussão. Obrigada. Antes da Marcela falar só, Pedro, levanta a mão para a gente agradecer para você também. Nosso faz tudo no GIF, ele e a Aline ajudam também a Rede Temática de Saúde a organizar os encontros, fazer todas as atividades. Acho que é super importante manter também essa rede ativa e a gente poder contribuir mais com todos aqui. Então, não queria deixar de agradecer todo o apoio. Agradecer também, agradecer o convite, a participação, venha um pouquinho, né? A gente tem um projeto de orçamento da saúde, de monitoramento do orçamento da saúde. Então, todos os anos a gente produz alguns estudos com a ideia, né, de fiscalizar, de dar maior transparência ao orçamento. E a gente também publicou no final do ano passado um estudo sobre o setor privado e relações público-privadas na saúde. Alguns dos dados que eu trouxe aqui são desse estudo, enfim, mais de 400 páginas, mas assim, ajuda bastante a entender diversas dimensões do sistema de saúde, é o que a Blenda falou, né? Um sistema único de saúde, e tem o SUS, mas tem o setor privado, tem filantrópicas, enfim, é um sistema gigante e que a gente tem uma dificuldade de dimensionar e de entender, muitas vezes, como que está funcionando. Então, a gente começou a fazer esse esforço, né, aí com o financiamento da Humane, e aí a gente deve seguir fazendo estudos nessa área e contribuir com as gestões, enfim, municipais e estaduais, e ver o que é que a gente consegue implementar e disseminar de boas práticas, tanto no orçamento quanto na assistência. E obrigada.
Obrigada a todos. Acho que declaro encerrada aí nossa mesa. Obrigada a todos vocês também que estiveram aqui.